Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui a nossa nova aula sobre projeto de rede. Vocês já devem ter visto o vídeo sobre os métodos de localização geográfica, tá? E a partir de agora a gente começa a trabalhar com um novo método onde eu envolvo múltiplos distribuidores e múltiplos fornecedores, tá? Para um ou vários produtos. Eu vou estar explicando em alguns momentos esse vídeo para que vocês possam estar entendendo. Então, aqui nós temos um template, nosso exercício 1, onde o que eu tenho de informações? Vocês vão verificar do ponto de vista teórico, para eu localizar um centro de distribuição ou uma fábrica, eu tenho que avaliar algumas questões, como, por exemplo, proximidade de fornecedores, proximidade de clientes, custo de mão de obra, o custo com a instalação da empresa, né? Ou seja, qual que é o valor do terreno, quanto que eu consigo de isenção tributária dentro daquela determinada localidade. Essas são as variáveis que eu tenho que analisar. Porém, quando eu trabalho com métodos quantitativos, eu tenho que trabalhar com valores absolutos, eu tenho que trabalhar com valores numéricos. A partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar com basicamente quatro variáveis aqui e eu vou estar explicando quais são elas. Primeiramente, eu tenho uma região de fornecimento, tá? Essa região de fornecimento está em continentes. Então, eu tenho duas regiões ali na América do Norte, a América do Sul, Europa, Ásia e África, são as minhas regiões de fornecimento. E eu tenho demandas nesses quatro continentes. Tá? Então, o que significa isso? Eu posso estar abrindo uma fábrica em um ou em vários continentes, pela minha região possibilidade de fornecimento, para atender a minha demanda em vários continentes. Qual é essa demanda? Essa demanda está descrita na célula C12 para o continente da América do continente, América do Norte. A gente tem ali a demanda de 120 milhões de toneladas ano. A mesma coisa acontece para a América do Norte 2, América do Sul, Europa, Ásia e África. Então eu tenho que entregar ao longo de um determinado período de tempo essa determinada quantidade de itens. Ao mesmo tempo, eu tenho um custo de distribuição. Se eu montar minha fábrica na América do Norte, for entregar para a América do Norte 1, eu gasto R$ 108 por milhão de unidades distribuídas. Se eu for entregar na América do Norte 2, 81. Se eu for entregar na América do Sul, 92. E assim por diante. A mesma coisa acontece com valores para os demais continentes e eu tendo os valores de distribuição para cada um desses continentes. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma outra informação. Qual é essa outra informação? Qual é o custo fixo de abertura da fábrica em cada um dos continentes? E qual é a capacidade que eu iria montar dessa fábrica neste determinado continente? Então, eu tenho as variáveis relacionadas a custo, eu tenho as variáveis relacionadas à capacidade, eu tenho variáveis relacionadas à demanda. Eu vou estruturar meu problema, mas eu vou resolver ele primeiro de forma mais lógica. Por quê? Várias pessoas ficam perdidas quando elas estão programando, por exemplo, o solver, e esquecem de verificar que eu estou tomando uma decisão que poderia ser resolvida de uma forma mais lógica. Então, num primeiro momento, eu vou estar trabalhando com a forma mais lógica, depois eu transfiro isso para o solver, vocês vão ver que é relativamente simples. Eu tenho aqui já no template a minha estrutura para resolução. Eu tenho a quantidade que eu vou distribuir em cada um dos continentes, eu tenho a possibilidade de abertura dessas fábricas, eu tenho a capacidade que vai ser instalada e a capacidade que vai ser usada. E eu tenho o total que vai ser distribuído desses itens. Então, eu vou. E também tem o custo de fabricação, o custo de abertura da fábrica, o custo de transporte e o custo total. Vou começar pelos custos. Então, o que é o custo de fabricação? É se eu vou abrir ou fechar uma fábrica pelo custo de abertura ou fechamento dessa fábrica. Então, é igual somar produto. Posso utilizar essa fórmula no Excel.
aqui eu descrevi se eu vou abrir ou fechar o produto em relação ao custo de abertura ou fechamento desse produto. Então ficou célula I16 até célula I21 multiplicado por célula I6 vezes I11. Feito isso, eu tenho o custo já da minha fabricação, vou fazer o custo do transporte. Ou seja, se eu for mandar essas mercadorias para cada um desses continentes, o quanto que isso vai custar. Então é igual, novamente, somar produto. Todo o custo meu de distribuição, que está da célula C6 até a célula H11, ponto e vírgula, pelo total distribuído. Célula C16 até H21. Cuidado para vocês não pegarem aqui a fábrica aberta ou fechada. E o custo total seria a soma desses outros dois custos, C24 até C25. Então, aqui eu já tenho o custo. Eu vou verificar o seguinte, eu tenho que distribuir essas determinadas quantidades, vou verificar qual é o continente que apresenta o menor custo de fabricação, o custo de abertura de fábrica. O continente que apresenta o menor custo de abertura é o continente africano, com 70 ou melhor, 40 mil reais. Então aqui, e eu tenho que atender a uma determinada demanda que é a de 70 milhões de toneladas a serem distribuídas. Então, com quem que eu vou atender? Eu vou atender com o meu continente africano. Aqui, nessa célula do total distribuído, eu vou fazer uma célula de soma. Então, vou somar tudo que foi distribuído na América do Norte, tudo que foi distribuído em todos os continentes. Olha só, aqui eu tenho um total distribuído de 70. Eu preciso distribuir 70 toneladas. Mas para eu distribuir 70 toneladas, eu tenho que ter uma capacidade instalada. Essa capacidade instalada que está na célula J22, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir ou fechar a minha fábrica vezes a capacidade que eu tenho instalada. Vou copiar esses números para todas as células. Aqui, se eu montar uma fábrica, vocês vão perceber que eu montei uma fábrica e vai me dar uma capacidade instalada de 200. Eu vou verificar a minha capacidade usada também. Ou seja, quanto que eu usei dessa fábrica que eu abri. Igual soma. Então, eu distribuí um total de produtos aqui da África para todos os continentes. Aqui no caso foi 70. Seguinte, eu posso 70, me sobrou uma capacidade aqui de 130 toneladas. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir em outro continente. Então eu vou pegar aqui a África e ao invés de distribuir somente para a África, eu vou distribuir para outro continente. Aqui na Ásia eu preciso distribuir 160, eu vou distribuir 130. Ou seja, fechou os 200. Eu não tenho mais capacidade para distribuir, porque eu já tenho o total. Mas eu tenho ainda 30 toneladas, 1 milhão de toneladas para distribuir. Eu vou abrir uma fábrica no continente asiático com 30 toneladas. Para distribuir essas 30 toneladas, toda vez que eu abrir, eu tenho que colocar um na minha fábrica. Olha só. Agora, aqui no meu continente, na minha fábrica asiática, eu tenho distribuídos 30 toneladas. É o suficiente para atender a Ásia, porém me sobra aqui 170 toneladas, 200 menos 30, 170 toneladas. Eu vou distribuir essas 170 toneladas, na Europa eu preciso de 140, então atendido no total europeu com 140. Na célula que eu estou distribuindo aqui pelo continente asiático. Me sobrou ainda 30 para distribuir para a América do Sul. 30 sendo distribuídas na América do Sul. Fechou minha fábrica, fechou a capacidade da minha fábrica.
Porém, eu ainda tenho que distribuir 80. O que eu vou fazer aqui na América do Sul? Eu vou estar montando uma fábrica na América do Sul. Essa fábrica vai consumir aqui 50 toneladas. E toda vez que eu monto uma fábrica, eu tenho que fazer a abertura de uma determinada fábrica. Aqui me sobrou ainda, no continente da América do Sul, 150 toneladas. Essas 150 toneladas eu vou utilizar para distribuir da América do Sul para a América do Norte, 110. Ou seja, eu consegui atender 110 toneladas. E não vou precisar montar na América do Norte 2. Porém, eu ainda tenho 40 de capacidade instalada aqui. Eu posso distribuir mais 40, ou seja, 40 toneladas distribuídas. Ao mesmo tempo, ainda me falta 40 que eu distribuí, faltam 80 para chegar em 120. Ou seja, eu vou ter que abrir mais uma fábrica na América do Norte 1. Aqui, então, eu tenho uma configuração, tá? A gente distribuiu o total da nossa demanda, distribuiu o total da minha demanda, montei as minhas fábricas, abri uma fábrica na América do Norte, uma na América do Sul, uma na Ásia e uma na África. Feito isso, eu só vou para efeito de comparação aqui com vocês, 251.700. Esse foi o valor que nós chegamos, tá? Esse então foi o valor que eu cheguei por um método de tentativa e erro. Basicamente isso. Agora, eu posso colocar esses valores no solver e pedir para o solver resolver. Eu poderia começar abrindo a minha fábrica aqui na América do Norte e depois ir testando todos esses itens? Também poderia. Mas eu posso inserir isso no solver e pedir para ele calcular. Eu vou agora apagar todos os valores que são nas minhas células amarelas e vou programar o solver de uma forma bem simples. O que eu tenho de restrições? Minha capacidade instalada tem que ser maior ou igual que a minha capacidade usada e o total distribuído tem que ser igual à minha demanda. E eu vou trabalhar a priori com um número inteiro na fábrica aberta ou fechada. Então vamos colocar aqui no solver. Dados, solver. O que eu quero? A minha função objetivo. Eu quero minimizar o custo total, que está na célula C26, alterando os seguintes células variáveis. Eu quero todos os valores que estão em amarelo, ou seja, eu quero o total distribuído e se eu vou abrir ou fechar a minha fábrica. Vou adicionar as restrições agora, sendo elas que a minha capacidade instalada tem que ser maior ou igual que a minha capacidade usada. O total distribuído, que está na célula C22H22, tem que ser igual à minha demanda, que está na célula C12 até H12. E vou adicionar a última restrição, que eu vou trabalhar com um número. A minha fábrica ela tem que ser um número inteiro. E, ok, então tem as três restrições. Minimizei, alterei as células variáveis, o modelo é o linear simplex e eu vou pedir para ele resolver. Olha só, o custo caiu de 251 milhões para 223 milhões e eu vou montar uma fábrica na América do Sul, 2 fábricas no continente asiático e uma fábrica apenas no continente africano. O valor total aqui foi de 223.750. Olha só, não é um valor tão diferente, se a gente estivesse trabalhando, do que o valor que eu encontrei simplesmente utilizando um padrão lógico para começar a resolver o exercício. Feito isso, o exercício está resolvido. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou fazer um teste. Se eu pudesse abrir somente uma fábrica em cada país.
Então, apaguei os valores aqui das minhas células variáveis, vem em dados, solver, aqui onde está número inteiro, eu vou alterar para número binário, ou seja, eu só vou abrir uma fábrica em um único continente, ok? Peço para resolver. O valor saiu agora para 240 milhões. Então, aqui o que acaba acontecendo? Eu vou ter uma fábrica na América do Norte, na América do Sul, uma na África e uma na Ásia. Olha só, são cenários possíveis que a gente vai estar trabalhando. Esses cenários são que você iria juntar os valores quantitativos aos valores qualitativos para que você pudesse tomar uma decisão de qual seria o melhor local para você montar a nossa ou a fábrica nessa situação aqui. Aqui você estaria respondendo a todos esses valores. Pessoal, obrigado. Essa foi a nossa primeira aula.